Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estou feliz por estar aqui com vocês hoje, por dois motivos. O primeiro motivo é que eu estou conhecendo já alguns rostos que eu vou encontrar na eternidade. Outra coisa, outra coisa é que hoje eu realizo um sonho meu. E vocês são parte desse processo. Eu estou pregando na igreja do meu herói, uma das igrejas plantadas pelo meu herói da infância, William Calvin Porter. Desde criança eu ouvia as histórias de William Calvin Porter e como era bom ler aquelas histórias e saber os presbíteros contando e saber que as duas igrejas, que William Calvin Porter plantou no estado, são as duas únicas igrejas do nosso estado que podem dizer que estão há mais de 100 anos com as portas abertas. E essas portas nunca se fecharam. Isso é muito bom. Veja como os frutos, Duas igrejas, as duas únicas igrejas que por 100 anos permaneceram com as portas abertas. A igreja de Caicó e a igreja presbiteriana de Natal, que é a igreja da qual eu sou pastor. Irmãos, então hoje eu realizo um sonho. Que bom estar nesta igreja. Mas eu sei que aqui eu não tenho só Caicó. Tem os irmãos de Currais Novos, Santa Cruz, Jucurutu, até de Serra Negra tem irmãos aqui. Eu sei que tem outros nomes, outras cidades aqui representadas, Parelhas e tudo mais. Irmãos, então, dito aí o motivo da minha satisfação, convido você a abrir sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 9. Nós comemoramos os 166 anos de Igreja Presbiteriana do Brasil, mas também comemoramos o presbiterianismo em nossa terra potiguar, no nosso Rio Grande do Norte. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 9, assim nos diz o Senhor: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifestada se tornará a obra de cada um, pois o dia do Senhor demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ore comigo. Senhor Deus, cremos nessa hora que o Senhor acaba de nos falar. A tua palavra foi lida, Senhor. Agora, humildemente, suplicamos que essa palavra seja aplicada em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Ora, se estamos falando de igrejas históricas, igrejas que foram plantadas há muito tempo,
igrejas que foram edificadas. Eu gosto de pensar em algumas construções. E algumas pessoas aqui vão lembrar de uma história que eu vou contar aqui. Era mais ou menos dia 22 de fevereiro de 1998. E aí na televisão começou a noticiar que um prédio chamado Palace 2, ele estava caindo. Alguém lembra dessa história? Dessa época? Assim, eu lembro dessa história. Então, alguns aqui devem lembrar também. Não precisa entregar a idade de ninguém. Um dos detalhes que fazia com que esse prédio, Palace 2, começasse a cair é porque foi descoberto que no processo de construção se utilizou alguns materiais ruins, como areia da praia, alguns materiais de baixa qualidade, alguns cimentos de baixa qualidade, os tijolos eram frágeis. Tudo isso por ganância. O pessoal queria construir um prédio com um custo baixo. E a consequência foi que em 1998 esse prédio, Palace 2, começou a ruir. Isso foi algo que foi noticiado em todo o Brasil. Irmãos, algo semelhante estava acontecendo na igreja de Corinto. A igreja ela foi construída, edificada sobre um fundamento sólido que era Cristo. Mas alguns membros estavam tentando levantar as paredes utilizando alguns materiais frágeis, alguns materiais de baixa qualidade. Estavam construindo sobre o fundamento usando materiais de baixa qualidade. Paulo percebe o risco disso e decide escrever para essa igreja, dizendo: prestem bem atenção, vocês foram edificados sobre o fundamento que é Cristo. Mas a gente tem que pensar não só nisso, é sobre as paredes que estão sendo levantadas. A culpa não é do alicerce, mas sim do que está sendo colocado sobre ele. Nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, 166 anos, somos uma igreja fundamentada em Cristo. Mas precisamos hoje pensar nas paredes que nós vamos construir com base nesse fundamento. Essa realidade fala com você que é membro de uma igreja nova ou de uma igreja mais antiga como essa. Hoje eu quero chamar a sua atenção não só para o fundamento, mas para as paredes. Mas não são paredes físicas como essas. É aquilo que a gente está utilizando para edificar a igreja, para nutrir a igreja, para fortalecer a igreja. E você é a igreja, não é verdade? Paulo começa a trabalhar com os coríntios e ele diz: olha para a sua Bíblia a partir do versículo 3, o capítulo 3, versículo 11. Paulo ele lembra: ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já está posto, que é Cristo Jesus. Paulo diz assim: igreja de Corinto, só existe um fundamento vivo, que é Cristo. Não dá para a gente edificar a igreja colocando outra coisa na base. Somente Cristo. Não dá para a gente edificar a igreja olhando para líderes humanos, porque só existe um que morreu na cruz. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos líderes da igreja morreu na cruz por você. Somente Jesus Cristo. De modo que só Ele é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja, meus irmãos, trazendo para o nosso cenário de igreja no Seridó, a gente deve pensar que o fundamento não é a nossa tradição presbiteriana ou reformada, e eu valorizo muito essas duas coisas. Mas essas coisas jamais podem ser o fundamento de uma igreja. O fundamento não é, meus irmãos, a ordem de culto, não é a liturgia, não é o hino e, pasmem, não é um prédio. O fundamento não é a tradição, mas para quem nós estamos apontando. Cristo, Ele sustenta, Ele purifica, Ele transforma, Ele torna uma igreja viva. Mas precisamos entender que é Cristo o fundamento de toda a igreja. E quando Cristo é o fundamento de uma igreja, nada pode derrubar essa igreja. Nada. As igrejas presbiterianas, assim como a igreja de Corinto, as igrejas presbiterianas aqui no nosso Seridó,
Elas foram plantadas por ousadia missionária. Homens e mulheres que anunciavam Jesus Cristo. E vocês conhecem essa história em meio à perseguição. Não foi fácil plantar essas igrejas do Seridó. E qual é o papel nosso, da nossa geração? É pegar o fundamento que aqueles que vieram antes de nós colocou, que é Jesus Cristo, e preservar as estruturas, sempre colocando como fundamento vivo Jesus Cristo. Deixa eu tentar trazer uma ideia para vocês compreenderem ainda mais aquilo que eu estou trabalhando nessa noite. Aqui na nossa região, aqui do Seridó, a gente tem muita cisterna antiga, não é verdade? E o interessante é que a gente tem essas cisternas em Acari, a gente tem em Currais Novos, até aqui em Caicó a gente deve ter umas cisternas bem antigas, aquelas que foram utilizadas lá no passado. Algumas delas, mesmo sendo construídas no passado, até hoje elas fornecem água e sustentam algumas famílias aqui da nossa região. Essas cisternas antigas, elas lembram que o verdadeiro fundamento, ou aquilo que traz água, foi construído no passado, mas até hoje traz água. Elas continuam, mesmo sendo abertas lá no passado, até hoje, elas continuam sendo fonte de vida para quem depende dessas cisternas. Assim, meus irmãos, também é com Cristo. Cristo não é só o início da nossa história, não é uma história do passado, mas ele continua sendo fonte de vida hoje. E às vezes a gente se esquece disso, na rotina, no cotidiano, a gente se esquece, a gente acha que é uma velha história e não é presente. Cristo é fonte de vida que alimenta diariamente a sua igreja. É assim que a gente começa a entender que Cristo é o fundamento. É quando eu entendo que a vitalidade de uma igreja depende do alimento que vem de Jesus Cristo, da fonte de água viva. Aqui no Seridó a gente tem um poeta chamado Janduí Medeiros. Janduí Medeiros escreveu um livro, um romance em forma de poesia, chamado A Pedra da Cruz. Alguém aqui conhece? É um poeta nosso aqui. Janduí Medeiros, ele fez esse livro, e esse livro ele conta a história de 3 amigos que estão conversando, e nessa conversa de 3 amigos, um pergunta assim: por que será que é tão comum a gente ver aqui no Seridó algumas pedras sendo colocadas uma em cima da outra e com a cruz? Você já viu isso? Já viu isso em algum lugar? Já passou por algum lugar? E o que que diz? O que quando você olha várias pedras, uma empilhada em cima da outra, com a cruz em cima, o que é? Hã? É porque alguém está vivo ali? Não. É porque alguém morreu ali. E aí, nessa conversa desses 3 amigos, eles vão dizer que isso tem uma raiz muito antiga na nossa região. Essa raiz antiga é que essa cruz que era colocada em cima dessas pedras é uma raiz lá dos judeus que vieram de Portugal, da Espanha, aqui para a região do Seridó. Essa cruz escrita na pedra traz a ideia de memória, é lembrar que algumas pessoas, mas também é uma tentativa de trazer um legado lá dos judeus para a nossa conexão aqui com o Seridó. Eu digo, meus irmãos, que não é uma questão, e a igreja de Jesus Cristo não são pedras colocadas umas sobre outras e uma cruz sobre elas, como diz assim: olha ali aquela coisa antiga, olha ali aquele povo antigo. É mais do que isso. Não é uma lembrança de alguém que já passou, alguém que já morreu. Nós somos o povo que fundamenta a nossa fé na rocha da cruz de um Cristo vivo, que morreu e ressuscitou ao 3º dia e reina hoje sobre cada um de vocês que são igreja do Senhor. E se o Senhor reina, se o Senhor edifica, se o Senhor é o fundamento, o Senhor faz com que cada um de vocês, como parte dessa igreja, ligados à videira,
frutifiquem. Essa é a boa notícia daqueles que fundamentam a sua fé em Jesus Cristo. Paulo diz que não tem como colocar outro fundamento. Nós não somos um monte de pedras, nós não somos um museu, nós somos igreja viva. Igreja vivificada pelo fundamento que é Jesus Cristo. Paulo continua dizendo assim, olha, ficou claro para você que não dá para ter outro fundamento? Ficou claro para você? Sim. Então, se ficou claro para você que não existe outro fundamento, ele agora vai começar a falar sobre as paredes. Se você está anotando esse sermão, primeiro o alicerce, nós vamos depois para as paredes. E ele fala que alguns podem construir com materiais duráveis, versículos 12 a 15, ouro, prata, pedras preciosas, ou você pode edificar com materiais frágeis, que seria o quê? Palha, feno, madeira. Irmãos, para que a gente entenda a noção do que o apóstolo Paulo fala, dessa noção de edificação de paredes, a gente precisa entender alguns aspectos que são natos nossos. Em 2023, dois pesquisadores aqui do nosso Seridó escreveram um livro chamado A Deusa Judaica Exilada no Sertão. Marcos Silva e Vitória Santana. Sabe o que eles descobriram nas pesquisas deles? Descobriram a raiz da adoração a Santana. Todo mundo que é do Seridó sabe como é que é a adoração, o culto a Santana, não é verdade? E aí, sabe o que eles descobriram? Que essa força do culto a Santana surgiu porque os judeus sefarditas, quando vieram aqui para a nossa região, eles tinham que mascarar a fé deles. E aí a melhor forma de mascarar era eles darem um nome que não era Maria, mas sim a mãe de Maria, a vó de Jesus, que é quem? Santana. Então, quando eles fomentavam a adoração a Santana, na verdade, sabe o que o judeu sefardita estava fazendo? Estava fazendo um culto à divindade Shekinah da cabala sefardita. Então, é uma tentativa sincrética de continuar com os mesmos ritos judaicos, mas colocando o nome cristão. E assim começa uma tentativa de sobreviver à Inquisição, uma fé camuflada, frágil, mas que resistiu até hoje. Porque onde você vê, onde você passa, sobretudo nossos irmãos lá de Santa Cruz, sabe que a tradição continuou, não é verdade? Então, essa tentativa de camuflar a fé deles resistiu e chegou até o nosso tempo. E por que eu estou citando isso? Porque, meus irmãos, existe um risco para nós, presbiterianos, os evangélicos, os protestantes do Seridó, de incorrer no mesmo risco, misturar Cristo com tradições culturais, costumes populares, tradições aparentemente gospel, pensando que usar desses elementos vai fortalecer as paredes da igreja. Mas, na verdade, quando nós utilizamos desse tipo de ferramenta, nós estamos construindo paredes de palha e não de ouro e metais preciosos. C.S. Lewis, ele tem um livro chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E ele diz uma coisa muito interessante. Sabe qual é a melhor forma de fazer com que um cristão que é membro de uma igreja, ele deixe de ser cristão sem ele perceber que deixou de ser cristão? Basta só criar um estado chamado cristianismo e algo mais. E nesse livro o C.S. Lewis trabalha a ideia de um diabão, ensinando um diabinho como enganar os cristãos. E ele diz o seguinte: a melhor forma de enganar crente é colocar o cristianismo e qualquer outra coisa. Com o passar do tempo,
os cristãos tendem a esquecer do cristianismo e começar a exaltar a outra coisa. E ele diz, pode ser qualquer coisa, o cristianismo e a crise, o cristianismo e o entretenimento, o cristianismo e a tradição nostálgica. Toda vez que você coloca o cristianismo e algo mais, a tendência é que o algo mais sempre vai falar mais alto e desfocar a atenção da igreja para Cristo, para aquele algo mais. Irmãos, podemos edificar sem perceber dentro de nossas igrejas, colocando Cristo e esse algo mais, e o algo mais se tornar mais forte. Esse algo mais pode ser, por exemplo, meus irmãos, a palha do orgulho denominacional sem uma vida espiritual viva. Pode ser, meus irmãos, um formalismo vazio. Sempre foi assim, eu vou fazer desse jeito. Pode ser, meus irmãos, a palha da acomodação. Depender da tradição, sem fazer uma missão viva, sem continuar anunciando as boas novas de Cristo. Irmãos, essa é a palha, é o feno e a madeira. No entanto, o Senhor nos chama a levantar as paredes de nossas igrejas com ouro e pedras preciosas, a pregação bíblica centrada em Cristo, uma formação teológica de práticas e virtudes cristãs, uma vida comunitária de amor e serviço dentro das nossas igrejas locais. Isso é o que faz com que a igreja permaneça com paredes sólidas. E eu quero perguntar para você, não aquela pessoa que ficou em casa, mas você que está aqui me ouvindo, com que material você está edificando a sua fé? Com que material você está edificando a sua fé? Todo símbolo, toda tradição, toda prática precisa passar pelo filtro de Cristo. Só o fundamento vivo garante que a igreja resista às provações do juízo de Deus. Irmãos, se os judeus que vieram aqui para o nosso Seridó misturaram a fé bíblica com devoções populares para sobreviver, hoje nós corremos o risco de misturar a nossa fé reformada com orgulho cultural, com saudosismo denominacional. E ambos são paredes tão frágeis para as nossas igrejas. E nós não podemos deixar que as paredes sejam levantadas desse modo. O evangelho, meus irmãos, ele pode ser enriquecido pela cultura, sim, mas jamais substituído por ela. Toda tradição, todo símbolo, toda prática deve ser examinada a partir de Cristo. Esse é um exercício que você deve fazer. Isso que eu estou fazendo, essa forma como eu estou adorando, a forma como eu estou me relacionando com o Senhor Deus, a forma como eu tenho lido, a forma como eu tenho pastoreado a minha família, a forma como eu tenho me comportado dentro da igreja. Essa forma sendo exposta pela luz do dia da revelação, ela passa pela prova, pelo crivo da luz. Esse é o exercício que cada crente precisa fazer para uma igreja centrada em Jesus Cristo. Sabe, é como aquele forno que a gente utiliza, e vocês sabem do que eu estou falando, aquele forno que utiliza para queimar tijolo nas cerâmicas. Quando o tijolo ele entra dentro do forno de uma cerâmica, o fogo revela se aquele tijolo foi preparado bem ou não. Da mesma forma, são as paredes da nossa fé. Se a gente colocar materiais de baixa qualidade, isso será exposto pelo Senhor. Porque Jesus Cristo é o fundamento. Ele é aquele que sustenta a sua fé, a sua vida. No final,
da consumação tudo será revelado. Por isso eu chamo você hoje a ponderar que materiais você está utilizando para edificar a sua fé em Jesus Cristo. Não saia daqui hoje, sem responder a essa questão tão séria para a sua vida cristã. O terceiro aspecto, Paulo vai agora fechar a sua ideia, caminhando para a unidade da igreja. E ele caminha discutindo isso nos versículos 21 a 23. Paulo nos adverte que valorizar líderes em detrimento do evangelho gera o quê? Divisão. E Paulo tem que estar preocupado com esse tipo de aspecto dentro da igreja. A igreja deve ser o ambiente onde há unidade, porque ela é santuário vivo de Deus. A igreja é santuário de Deus, formada por pessoas que estão unidas a Cristo. Igrejas antigas, igrejas que estão há muito tempo, 166 anos, 130 anos. E de igreja antiga eu entendo, porque eu sou membro de uma igreja antiga, fui membro de uma igreja tipo 30 anos. E atualmente sou pastor de uma igreja antiga. As igrejas antigas, muitas vezes, elas têm prédios históricos. Mas elas precisam entender que o verdadeiro templo são as pessoas que estão unidas a Cristo, não é o prédio. É gente que está conectada com o Senhor Jesus Cristo. Divisões, rivalidades, personalismos são paredes de palha. E a gente precisa vigiar, meus irmãos. E como temos que vigiar na nossa caminhada cristã? Porque são diversas formas, diversos mecanismos que promovem a divisão. Às vezes é a tradição da minha família, a minha família tradicional. É líderes, porque são os líderes antigos discutindo com os novos líderes. Esse tipo de aspecto não promove o desenvolvimento do reino. Para aqueles que gostam, e aí tem aquela coisa daquelas pessoas que gostam de tudo perfeito, extremamente coerente. Aí essa pessoa se depara com o anúncio do apóstolo Paulo, quando ele aponta para aqueles que usam materiais medíocres. Paulo afirma: ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Mesmo aqueles que utilizam materiais medíocres, por meio da graça e não de suas obras, serão salvos pelo Senhor. Deus é suficiente para edificar, unir, fortalecer essa igreja. E às vezes a gente só aceita quando as coisas são do nosso jeito, porque só o meu jeito é o correto. O Seridó que nós moramos, ele nos ensina que às vezes tem momentos na vida em que a terra está seca, tem diversidades, mas a vida ela floresce quando a água, da mesma forma, meus irmãos, pode ser que na sua caminhada cristã você esteja utilizando materiais medíocres, frágeis. Mas o Senhor hoje nos chama a rever as nossas práticas de vida. Porque por meio da sua graça é que somos salvos. E esse é um risco geral para todas as igrejas. É a gente edificar igrejas para pessoas, ou exaltando o nome de pessoas. Eu gosto de lembrar do dia em que os discípulos de Martinho Lutero chegaram e disseram assim: Lutero, nós somos luteranos. Naquela hora Martinho Lutero bate na mesa e diz: não, luterano não, esqueçam o meu nome, sejam de Cristo. A doutrina que eu prego não é minha, ela é de Cristo. Não fui eu, Lutero, quem morreu na cruz por nenhum de vocês, meus discípulos. Somente eu sou pó e cinzas. Sejam cristãos. E essa é a mensagem que tem que ecoar na igreja.
somos cristãos, meus irmãos, o nosso fundamento é Jesus Cristo. As paredes, elas devem ser edificadas com materiais que sobem da Escritura Sagrada. Evitem, meus irmãos, personalismos, não exaltem líderes, tradições humanas acima de Cristo. Paulo está chamando a igreja para focar na comunhão, no amor e na dependência de Deus para a salvação. Esse de fato é o cimento que mantém o santuário, que são vocês, unidos. Comunhão, amor, dependência de Deus. O que você deve tirar desse tempo que você ficou aqui me ouvindo? Pastor, você falou tanta coisa. O que eu devo lembrar? Lembre-se hoje que Cristo é suficiente se Ele é a fundação da sua fé. Nem tradição, nem cultura, nem modismo religioso, nem preferência por líderes. Se Cristo é o fundamento, Cristo é suficiente. Nós, como parte da igreja, temos como missão servir, amar, proclamar o Evangelho. Nossa missão é ensinar, pregar Cristo puro e simples, para que a igreja ela seja edificada com materiais que resistem ao fogo. Essa igreja e tantas outras, a igreja presbiteriana, ela atravessou os séculos de perseguição, escuridão, dificuldades, não porque essa igreja tinha líderes perfeitos. Sabe o que essa igreja tinha? Ela tinha como fundamento Jesus Cristo. Os crentes que passaram o bastão para você e fizeram com que você estivesse aqui hoje, eles tinham como fundamento Jesus Cristo. Eles eram fundamentados na rocha viva, Cristo. Eles resistiram a sincretismos, divisões, modismos. E quando somos fundamentados em Cristo, somos como faróis de crer, apontando para Cristo em todo o seridó. Ore comigo nessa hora, feche seus olhos. Senhor, Tu és o Senhor da igreja. Nós Te louvamos porque Cristo é o único fundamento inabalável. Perdoa-nos, Senhor, quando tentamos edificar com palha, feno, madeira, confiando em tradições, pessoas, métodos, mais do que no Teu Filho. Dá-nos graça para construir com o ouro da Tua palavra, com a prata da santidade e com as pedras preciosas do amor fraternal. Guarda a unidade do Teu povo no seridó e em toda a terra, para que sejamos templos vivos da Tua glória. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.